Esse é o primeiro e único estudo que comparou a hipertrofia das diferentes porções do glúteo com ressonância magnética. Frente a um programa de treinamento e não a ir lá, colocar os eletrodos e medir uma única vez. Então aqui a gente tem bastante coisa para discutir. Tudo bem? Tudo bem. O que eles vão fazer? Vão pegar umas pangarezinhas que nunca treinaram e vão colocar para fazer 9 semanas de treino 2 vezes na semana. Um grupo vai fazer só elevação pélvica e um grupo vai só agachar, com progressão de carga, progressão de séries. Muito bem feito o estudo. O que eu vejo que gera muita confusão às vezes quando você vai comparar a elevação pélvica com agachamento? Alguns estudos são feitos com o peso do corpo, alguns estudos são feitos com a elevação pélvica sem carga. Então isso gera um problema ali na hora do comparativo, né? E aqui o estudo foi mais justo. Foram os 2 exercícios com amplitude e carga. Tudo bem? 18 pessoas lá no grupo que treinou o Hip Thrust e 16 no que treinou o agachamento. Ou seja, temos um número bom de participantes. Não vai ter uma limitação ali na hora de fazer estatística, porque tem um número bom de participantes. Tudo bem? Agora vai começar a confundir a cabeça de vocês. Olha, esse também é um dos únicos estudos que faz uma coisa muito legal que a gente precisa reforçar com vocês. Ele coloca os eletrodos no glúteo médio, no glúteo máximo fibras superiores, no glúteo máximo fibras médias, no glúteo máximo fibras inferiores, perceberam? Lembre-se que a maior parte dos estudos que vocês vão pegar para ler, eles colocaram o eletrodo só no meio do glúteo aqui, ó, e fizeram uma medida só. E aqui você tem as medidas da ativação das diferentes porções do glúteo, ficou claro? Tá. Se eu fosse por ativação, pensando que elevação pélvica é o lilás. É lilás essa cor? Azul piscina? Não, né? Tá meio ruim, né? Enfim, aquela cor de destaque, se eu fosse por ela, eu diria que a elevação pélvica ganhou do agachamento em todas as porções do glúteo, sim ou não? Ou seja, agora era a hora, se eu quisesse forçar a barra. Eu falaria assim, tá vendo? Elevação pélvica é melhor que agachamento. Para glúteo. Eu poderia falar isso, não poderia? Presta atenção. Aqui é o que nós temos que olhar. O que é isso aqui? Que imagem é aquela ali? A ressonância magnética. Isso aqui é uma medida de hipertrofia de fato, onde eu consigo ver a área do músculo. Aí, no começo desse curso, eu fiz uma pergunta. Eu falei se tinha exercício para gota, não perguntei? Daí todo mundo errou aquela merda toda, não foi? Então, vamos tentar entender. No começo do curso, eu disse para vocês que as fibras superiores do glúteo máximo atuavam mais fortemente em abdução e rotação externa. E que as fibras do glúteo máximo que eram mais extensoras eram as fibras inferiores. Foi ou não? Os 2 exercícios utilizados nesse estudo são exercícios clássicos de extensão de quadril, que é o agachamento e elevação pélvica. Tá claro para todo mundo? Quanto que hipertrofiou as fibras superiores do glúteo máximo? Quanto que hipertrofiou as fibras caudais do glúteo máximo? O dobro. Será que tem que exercício que ataca mais o glúteo caudal? A gente já podia ter matado isso pela anatomia muscular. Mas agora nós temos confirmação. Aí, o que a gente está vendo quando eu comparo o agachamento com a elevação pélvica? Nenhuma diferença na hipertrofia. Mas se eu tivesse forçado a barra e dissesse que a elevação pélvica ativa mais, vocês iam acreditar e falar que a elevação pélvica era melhor para glúteo. Mas no final das contas, quando a gente vai examinar a hipertrofia, o que acontece? Mesmo resultado. Então eu posso dizer sem muito problema que exercícios de extensão vão hipertrofiar mais o glúteo caudal, não vão deixar de hipertrofiar as outras porções do glúteo máximo, mas vão hipertrofiar mais a porção caudal, por ser mais extensora. E posso dizer sem nenhum problema que agachamento e elevação pélvica geram hipertrofias similares de glúteo máximo.
sem vantagem de um sobre o outro. E também vou confirmar uma coisa que eu tinha até feito a caricatura aqui com vocês, né? A brincadeira. Qual foi a hipertrofia que eu tive de glúteo médio e glúteo mínimo? Qual? 0. Coloca o band. Faz isso. Faz aquilo. No final das contas, se eu quisesse mesmo hipertrofiar o glúteo médio, eu ia pedir para você abduzir. São exercícios excelentes. São exercícios completos para glúteo? Zero hipertrofia. Não deu diferença significativa. Mas será que o agachamento tem alguma vantagem? Tem. Quando eu vou olhar para a hipertrofia de quadríceps. Ah, então você vai falar bem do agachamento em algum momento, professor? Vou. Excelente. É óbvio que a elevação pélvica não teria como hipertrofiar o quadríceps como o agachamento. E também a gente vê que nos adutores a hipertrofia foi superior no agachamento quando comparado à elevação pélvica. Mostrando então que qual que seria talvez a vantagem do agachamento? Hipertrofiar um conjunto superior de músculos em relação à elevação pélvica, que teria um efeito mais direto no glúteo máximo. Sim? E aí, aquilo que eu venho falando nos últimos 10 anos, mas tem gente que ainda não escutou. Qual foi a hipertrofia de posterior de coxa? Professor, posso contar meia série? Tem meia grávida? Existe mulher meia grávida? Não, não pode contar meia série. Não conte nenhuma série para posterior de coxa com nenhum exercício multiarticular. E me faça a porra de um favor. Não poste vídeo em que você fala que começou o treino de posterior de coxa e o primeiro exercício é o terra. Não passe vergonha. Não fale que está treinando com ênfase em posterior de coxa, postando um agachamento, postando um leg com o pé alto. Para com isso. O fato é que se eu fizer um leg e subir os pés, a demanda para os posteriores de coxa aumenta. Mas no final continua sendo um exercício ineficaz para posterior de coxa. Posterior de coxa como é que treina? Flexora e suas variações. Stiff e suas variações, banco romano e suas variações, sem frescura. Não tem como, aí o pessoal falava assim para mim, tá, mas como tem uma ativação, então pelo menos do ponto de vista funcional, ou da força, ou da capacidade, eu vou contar meia série? Não também. A tendência quando você só agacha, se você for analisar a razão isquiotibial quadríceps, essa diferença aqui é aumentar, ó. É piorar com leg press, com agachamento. E quanto mais essa diferença aumenta, maiores são as chances de você ter aí, talvez no futuro, uma condromalácia, uma lesão de ligamento cruzado, dores no joelho, dores no quadril. A gente sabe hoje que a razão IQ está sendo criticada, que a gente fala do valor de 0,6, 0,55, né? Que é como se os posteriores de coxa tivessem que ter pelo menos 60% da força do quadríceps. É que as lesões, pessoal, elas são multifatoriais. Eu também acho errado você falar que a razão IQ vai determinar o aparecimento de uma lesão. Mas o fato é que é desinteressante ter muita discrepância de força entre quadríceps e posterior de coxa. E é fato que as mulheres têm mais problema com isso do que os homens. Tudo isso é fato. Então, acho que a gente tem que começar a equilibrar mais o treino de quadríceps e o treino de posterior de coxa. Isso é um fato. E que os exercícios multiarticulares, infelizmente, não são bons para posterior de coxa. Nunca foram. Nem para função, nem para hipertrofia.